e o som do seu equipamento. Exija fita selada. Campeonato Mundial de Fórmula 1 1991. Versão brasileira, SC São Paulo. Nona etapa do Campeonato Mundial. Alemanha no final de julho. Hockenheim, cenário pitoresco, decorado com vinhas no vale próximo a Heidelberg. Um circuito com duas longas retas de alta velocidade que merecem muito respeito. Com 6.802 metros, o circuito onde a potência é fundamental. Foi em Hockenheim que Satoru Nakajima, o popular piloto japonês, anunciou sua intenção de se aposentar no final da temporada. Ele começou na Fórmula 1 com a Lotus e depois foi para a Tyrrell. Por outro lado, mais um que vinha da Fórmula 3000, Michael Bartels, escolhido para substituir Johnny Herbert na Lotus. Herbert tinha um contrato anterior para correr no Japão. Na segunda metade do campeonato e já fora da pré-classificação estava a Dallara, Leto com 4 pontos e Pirro com 1. Modena, depois do 7º lugar de Larini em Phoenix, também se via livre deste treino. E a outra equipe que não precisava mais acordar cedo era a Jordan, graças aos 10 pontos obtidos por De Cesares e Gachot. Quem estava de volta à pré-classificação era a equipe Brabham, mas isto nem era novidade para o experiente Martin Brundle. Treino de sexta-feira. A Minardi de Morbidelli e a McLaren de Berger. Com fundo musical, seria um esporte olímpico. Mais seriamente no treino de sábado. Eric Comas, o francês em temporada de Ligier, estava se empenhando e sofreu uma decepção na curva Ost. Felizmente não se machucou, mas foi um acidente que provocou protesto contra a construção das chicanes no circuito de Hockenheim. I don't know what happened exactly. I was flat on 6 just before the second chicane here on Hockenheim. And just before about 50 meters before I brake, the wheel moves a lot and the car go on
just a little on the left, and then I spun and I crashed. But I don't know exactly why. Nesta pista, Gerhard Berger continua sem sorte. Maurício Gugelmin numa temporada de decepção com um carro abaixo da média na Leyton House. A Minardi de Pierluigi Martini rodando. A Williams, representada por Nigel Mansell, ficou com a pole position provisória nos treinos de sexta-feira. No sábado, batalha acirrada pelo terceiro lugar entre os dois principais pilotos coadjuvantes, Riccardo Patrese e Gerhard Berger. Patrese estava na frente a princípio, mas Berger o superou no final do treino. Aí está a McLaren número 1 de Ayrton Senna. Ele melhorou o tempo na segunda posição, mas não conseguiu bater Mansell. O placar do boxe de Senna exibindo P2, coisa rara de se ver, mas ficou assim mesmo. 1:37.274, 0,2 de segundo abaixo do seu grande rival. Mansell na última volta atrapalhado por Eric Comas. O francês, naturalmente, recebendo a costumeira saudação amistosa de um irritado Mansell. A forma cada vez melhor de Mansell e de Patrese preocupava a equipe da McLaren, e principalmente Senna. We are waiting for new things soon, and we have to give time. But I think for the difference we are looking for to catch the Williams, we need a lot more than we are going to have soon, and we need it fast, of course, because the championship is still open for me, and with the performance that the Williams Renault have got right now, we just cannot compete with them, and if we want to compete in the championship, we need those improvements very soon. Foi perfeita a largada de Mansell, que deu uma guinada para a direita a fim de evitar ameaças e ainda teve tempo de voltar à posição ideal para a primeira curva à direita. Mas foi Berger que passou ao segundo lugar, à frente de Senna, Prost e Alesi. Atrás, Martin Brundle e Larini rodaram. Brundle prosseguiu, mas Larini e seu Lamborghini deram o trabalho por encerrado. Enquanto isso, Mansell estava se afastando cada vez mais na dianteira, chegando à primeira chicane bem à frente das McLaren. Patrese já vinha ameaçando a Ferrari, após uma largada defeituosa. Veja como ele vem atrás do Prost na entrada da chicane. Gerhard Berger foi o primeiro a parar para a troca de pneus. E foi uma parada ruim. Um incêndio de óleo na traseira e uma troca lenta do pneu dianteiro direito. Nesta parada, ele caiu do segundo para o 10º lugar. Este agora é Senna colocando uma volta em cima de Capelli, mas também a caminho do boxe. Senna segundo e Prost terceiro entraram ao mesmo tempo no boxe. Ambas as equipes trabalharam rápido e os dois voltaram logo à pista. Senna ganhando de Prost, ainda no pit lane. Chega a vez de Mansell. Desta vez foi uma boa parada. Tudo correu bem para a equipe Williams. Mansell volta à pista atrás de Jean Alesi na Ferrari número 28. Os pneus Goodyear composto B tentando completar a corrida sem parar. Mansell reconquistou facilmente a dianteira. Alesi não pôde fazer nada, mas a estratégia dos pneus ainda o mantinha à frente do companheiro de equipe Alain Prost. Prost estava travando uma batalha com Senna e Patrese pelo terceiro lugar. Você vê aí Patrese vindo por fora e se metendo entre Senna e Prost na entrada da chicane. Agora Patrese ainda tem Senna à sua frente. Ele acelera forte e na entrada do estádio ultrapassa Senna. 13 voltas mais tarde, Patrese ataca Alesi e consegue, numa manobra espetacular, a ultrapassagem, freando já muito acima do limite.
Agora era Senna lutando com Prost pelo terceiro lugar. A Ferrari estava mais veloz que a McLaren, mas Senna não abriu a porta e o frustrado Prost acabou indo parar fora da pista na segunda chicane. Ao tentar voltar, o carro parou de uma vez. Mas enquanto Nigel Mansell prosseguia a caminho da vitória, o drama para Senna ainda não havia terminado. Correndo em quarto lugar, Senna sentiu que o carro estava com problemas. Esta era a segunda corrida consecutiva que ele abandonava por falta de gasolina. Assim, Nigel Mansell recebia a bandeira quadriculada pela terceira vez consecutiva. Outra vez, Williams em primeiro e segundo. Apenas 8 pontos separavam Senna de Mansell depois de Hockenheim. Também marcaram pontos na corrida Gachot e De Césares da Jordan e Berger e Alesi. Mas era para a batalha entre Mansell e Senna que todas as atenções se voltavam. It was a tough race for many reasons. One, because the engine is 65% flat out, you have to be very careful with that. And then also the tyres. I think I've listed one of my sets of tyres, and I think Ricardo and I both had the similar problem with a very long brake pedal. It's quite difficult. Prost saía do autódromo ameaçando seu grande inimigo Senna por tê-lo jogado fora da pista. A briga entre os dois ganhava mais um round. I can't win the championship, but if I find him again the same way, if he's correct the same way, I push him out. That's for sure, because I can't also accept that the FISA, I mean, they put $10,000 fine to Gugelmin or Suzuki, Manico and Silverstone, and they never do anything for top drivers. And if you have a rule, it must be the same for everybody. I think everyone knows Prost by now. He is always complaining either by the car or the tires or the team or the mechanics or the fuel or the other drivers or the circuit. It's always somebody else's blame. It's never his fault. I think I haven't seen television, but it should be on television. It's clearly that he overshoot under braking. He risked a lot there. He could have put himself in an accident and also involved me in that. And fortunately, we didn't touch, but it almost cost me an accident there, and it almost cost him an accident too. Já estamos em agosto e a Fórmula 1 faz sua visita anual ao que já foi chamado de Bloco Comunista da Europa Oriental. A Hungria recebia o circo da Fórmula 1 desde 86, mas ninguém se lembrava de ter visto o Danúbio tão cheio assim. O rio que separa Buda de Pest estava ameaçando encobrir as duas. Nigel Mansell celebrou seu aniversário entusiasmado com o presente especial que ganhou. A horse, and I'm getting that tonight. Mansell é muito popular na Hungria, mas o que será que ele pretendia fazer com a força extra de um cavalo? I'll ride to the circuit tomorrow. Ele até que leva jeito, mas chegaria ao circuito atrasado para o treino. A McLaren apresenta a sua novidade, o câmbio semiautomático, seguindo a tendência já adotada pela Williams e a Ferrari, mas ainda não estava pronta para ser usada numa corrida. As tarjas negras representavam luto pelo falecimento de Soichiro Honda, fundador da empresa que tem seu nome. Nesta imagem, do final do campeonato de 90, Soichiro Honda cumprimenta Bernie Ecclestone. Um homem que, segundo Ron Dennis, sempre tinha alguma coisa a ensinar. I learned from him what it's like to be able to keep your motivation until you're 80-odd years old. And fortunately, I'm only 44, so I've got a while to go. But he's an inspiration to everybody in Formula 1. Na Hungria, a FISA forçou a barra e promoveu um encontro de Senna com Prost para mostrar que haviam feito as pazes. For the benefit of both of us and everybody, and also of the sport, we should try to find a better way of competing and working in the same environment that we do, for the benefit of everybody, and we agree that. Okay? Shake la mano, la mano. Era um desejo das autoridades e eles acataram, mas Prost ainda mantinha de pé a reclamação que fez a respeito de Senna na Alemanha.
treino de sexta-feira, um retrocesso para Riccardo Patrese. A equipe da Williams meio perdida nos planos para o Grande Prêmio da Hungria. Enquanto isso, Mansell parecia não estar achando graça nenhuma nos treinos. Mas as coisas estavam esquentando para Mark Blundell na Brabham. Senna foi veloz, menos de 1 minuto e 19 nos 3.968 metros, mas sabia que poderia andar ainda mais. O desempenho de Patrese deixou Mansell na segunda fila em terceiro lugar, mas antes do final dos treinos, Senna ainda conseguiu assustar um pouco mais os adversários com um novo recorde de classificação. Ele bateu facilmente o recorde anterior em quase 2 segundos. I'm much more confident in this weekend about our possibilities than I have been now for a long time. That doesn't mean that tomorrow is going to be an easy race. I think tomorrow is going to be a close fight with the Williams and the Ferraris. And all I can do is to try to make the best choices on the fine-tuning for the car for tomorrow's race and have a good start, because here is important to be ahead on the first corner. I am in the best place on the grid. Hopefully I can make enough good start to maintain that position on the first corner. Uma boa largada foi exatamente o que Senna conseguiu. Embora Patrese estivesse junto, ele freou mais tarde na primeira curva e ganhou a liderança. Mansell passou em terceiro, na frente de Prost, Berger e Alesi. Nas rápidas curvas em descida, todos passaram sem incidentes. Em terceiro lugar, Nigel Mansell já vinha ansioso para pressionar Patrese. Alain Prost saiu cedo da corrida. Ele estava em quarto lugar e teve problemas no motor. Mais um final triste para o tricampeão. E enquanto Ayrton Senna se mantinha na frente, Mansell dava duro atrás de Patrese. Na reta de chegada, Patrese fez sinal para o companheiro passar. Agora Mansell estava na posição que queria para poder atacar a Ayrton Senna. Poucos pilotos pararam para a troca de pneu nesta pista muito lisa, mas Ivan Capelli precisou de borracha nova tentando garantir um sexto lugar. Senna usou uma mistura de pneus macios e médios e fez com que durassem para interromper a série de vitórias de Mansell. Foi a sua primeira vitória desde o Grande Prêmio de Mônaco, importante para reforçar a sua liderança no campeonato. Como ele mesmo dissera, era muito importante vencer a corrida na primeira curva. Senna em primeiro, Mansell em segundo. McLaren e Williams dividiram as outras posições, seguidas de Jean Alesi da Ferrari e Ivan Capelli da Leyton House. It's satisfying to win this weekend, to be on pole and lead the race and to win, of course. But I think for the championship is a totally open situation. We have a very tough championship between now and the end. I think it's going to be really difficult for us to maintain the leadership in the championship. I think Nigel and Ricciardo are driving hard, driving well. They are also having a good package available to them. And they are tough to compete. We have to improve if we want really to compete with them in all kinds of circuits. But we'll try our best and see. But it's going to be an exciting championship. Palavras proféticas do campeão. Mas na luta entre as pequenas equipes, Capelli e a Leyton House também haviam conquistado um ponto muito importante. Yes, after 1 year not finishing a race and the first that is finished is scoring also 1 point, I think that is, and also in probably the hardest race of the year, because today was very, very hot and very, very tough, the race between all the drivers. I think this is a very good move. Ron Dennis, no lugar errado e no momento errado, tornou-se um alvo no pódio. Mas o importante é que na pista a McLaren havia provado que ainda era imbatível. Swinging things round, you know, from uncompetitive to competitive is a real challenge. I mean, it's hard enough to stay there when you get there, but it's very difficult when you fall behind, especially mid-season, to sort of pull your socks up and get with the program. But as I said, I hope
that our plan, our strategy is going to work. I hope that we're going to be strong in the last 4 races, and of course I know there's a lot of people are rooting for Nigel to become world champion, and I understand that, but of course our job's to win all the races and win the world championship. We're a British team, and as much as it may disappoint Mansell, it will most definitely please my mum. O 11º round seria na Bélgica, no famoso circuito de Spa-Francorchamps, adorado pela maioria dos pilotos pela variedade de suas curvas. E principalmente por Senna, que tinha vencido 4 das últimas 7 corridas nesta pista. A McLaren e a Honda haviam desenvolvido as válvulas de entrada de ar variável. Dependendo do número de giros do motor, as cornetas subiam ou desciam. A ideia era dar mais potência ao motor em baixa rotação. E também mais eficiência. Não era uma ideia nova. A Ferrari já havia experimentado antes e a Williams estava de olho nos resultados. Now we have obviously got fixed trumpets. We don't know whether it's the right or wrong way to go, but what I'm saying is that they have moved the stakes a lot higher, and it's going to be tough for us this weekend too. Uma ausência sentida no Grande Prêmio em sua terra natal. Bertrand Gachot, preso na Inglaterra depois de uma briga com um motorista de táxi. Havia um movimento de apelo para a sua libertação. A prisão de Gachot deu a Michael Schumacher a oportunidade de entrar na Jordan. O alemão, de 22 anos, estava estreando na Fórmula 1 vindo da equipe da Mercedes-Benz em carros esporte. E não foi preciso mais do que um treino oficial para Schumacher demonstrar toda a sua capacidade. 8º tempo no treino de sexta-feira. Yeah, sure, I'm really happy. But anyway, I have to say, with this car, you can do this qualifying time. You know, the car feels really good, and it makes a lot of fun to drive. And also for the time, I'm really happy, yeah. Senna ficou com a pole provisória, com um tempo inferior a 1:50. No sábado, porém, Prost andou mais. A Ferrari 643 atingiu uma velocidade média de 210 km por hora. Mas assim que Prost terminou sua volta, Senna encontrou uma folga no tráfego e superou em 1 segundo o tempo da Ferrari. Mansell aproveitou a chance para ficar com o 2º lugar no grid, pelo menos temporariamente. Riccardo Patrese tirou novamente o companheiro Mansell da primeira fila, perdendo apenas para Senna. Patrese frequentemente marcou melhores tempos do que Mansell durante toda a temporada. Isso acabou deixando Mansell de joelhos, preocupado e inspecionando cuidadosamente o carro. Yeah, it's going to be tough. I mean, we've won from 4th on the grid before. This circuit's a little bit easier for overtaking, but I'd have liked to have stayed in 2nd if I could, and I think I paid the penalty of going out too early in the session, but there's possibly a threat of a little bit of rain, and I think the track probably got a little bit grippier at the end. Em Spa, a Williams pretendia dar o troco em Senna. For sure, we try to beat him. I think here there is more chance than the last Grand Prix in Hungary, for sure. But we have to see our potential against their potential. That is something that we have to check only in the race. We will see. Mas o carro de Patrese traria problemas a Frank Williams. Numa inspeção de rotina, não foi possível dar a marcha ré no carro. O resultado foi a anulação do tempo brilhante que ele havia marcado no sábado. Por causa disso, ele caiu de 2º para 17º no grid. Ficou difícil. Spa começa com uma curva muito fechada imediatamente após a largada. Senna e Prost largaram lado a lado, mas todos deram um jeito de fazer a curva. Descendo, vemos agora Senna, Prost, Mansell, Berger e Piquet quando se dirigiam à difícil curva Eau Rouge. Alesi estava atrás de Schumacher, mas o Jordan falhou na subida da colina. No alto da colina, Senna e Prost ainda estavam na frente da fila. E vejam Nelson Piquet ganhar a posição de Berger.
corrida de Alain Prost terminou na terceira volta, a Ferrari em chamas. Prost continuava o seu drama na temporada. Mansell queria de todas as formas se vingar da Hungria. Na chicane ele estava na cola de Senna e quando tomou posição para passar, Senna entrou no box para trocar os pneus. Senna teve uma parada lenta e caiu para o quinto lugar. Na volta seguinte, Mansell também parou, mas fez uma troca rápida e retornou em terceiro. Na volta à pista, não perdeu tempo. Logo ultrapassou Berger e ficou em segundo. Nelson Piquet, depois de algumas voltas na ponta, também parou no box, assim como Berger. A liderança ficou então com Mansell, mas por apenas 4 voltas. Problema elétrico. A corrida acabou para Mansell. Hello. I hate to say something similar to Canada, but it's obviously an electrical problem. I can't say any more. As to the championship guys, I can't say anything. Got to see who wins the race. If Ayrton wins the race here, you know the answer. Thank you, everybody. Yes, I am disappointed. A Ferrari de Alesi ficou na frente, com Senna seguindo de perto. Patrese estava batalhando. Tinha largado na 9ª fila e já se aproximava de Senna, mas não teve calma para esperar o momento certo. A corrida de Alesi também terminou pouco depois. Mais uma amarga decepção para a Ferrari. Contando com a sorte, Senna agora estava na frente, com De Césares forçando Piquet na luta pelo segundo lugar. Os pneus de Piquet estavam no fim. A McLaren de Berger vinha se aproximando. Inevitável. Vemos aqui a McLaren de Berger já ultrapassando Piquet. Logo depois, terminava a excelente corrida de Andrea De Césares. Falha do motor. A equipe Jordan parecia não querer acreditar. Este teria sido o pódio que Ed Jordan tanto desejava em sua primeira temporada na Fórmula 1. Patrese ficou pouco tempo em segundo lugar. O motor não aguentou. Assim, Berger conquistou este segundo lugar. Benetton de Piquet ficou em terceiro. E este é o Benetton de Moreno, ultrapassando Patrese e conquistando o 4º lugar. Novamente, McLaren em primeiro e segundo. Mas desta vez, Ayrton Senna teve mesmo muita sorte. A caixa de câmbio não aguentaria mais uma volta. 4ª vitória consecutiva de Senna em Spa. Os primeiros pontos de Mark Blundell para a Brabham. 3 brasileiros entre os 4 primeiros. Mas não havia a menor dúvida de que a estrela do show era a dobradinha da McLaren. 10 points, very important today, particularly with Mansell and Patrese almost not scoring. So this is a major step forward in the championship, but still the Williams is a faster car and under normal circumstances they are ahead of us. So we went through one more race, we got a fantastic result and we have a little more time until the next one to go forward again in our car combination. We need further improvements in the aerodynamics. We have some things coming up for Monza and we need a more stable engine. Our engine goes up and down, lose power, comes back, and we need to improve the whole package to compete in equal terms with Williams. But in the meantime, I have 22 points lead with 5 races remaining. Who knows? We will keep trying and we wait and see. Itália, Autódromo de Monza. Este nome enraizado na história do automobilismo tem cheiro de Grand Prix. A torcida com força total, fanática ferrarista. Era um ano de decepção, mas ainda havia esperança. O leão Nigel Mansell ainda merecia grande admiração dos tifosi. Fora da pista, uma festa para comemorar os 200 grandes prêmios de Nelson Piquet reuniu todo o pessoal da Benetton e os companheiros de outros tempos. O ex-patrão Frank Williams, Ricardo Patrese, Nigel Mansell, Jean Alesi
e até o amigo Alain I'm Prost. still impressed by somebody having 200 Grand Prix, especially him. He's so relaxed, but I'm sure he can go to 300 anyway. I don't know if I can reach myself 200, but the way he's enjoying life and racing, that's why he can reach even, let's say, 250 for sure without any problem. Still very competitive, and I think that is his advantage, you know, to be relaxed and to enjoy life. It's not like me. Piquet tinha também um novo companheiro. Michael Schumacher tinha deixado a Jordan depois de apenas uma corrida e veio substituir Moreno na Benetton. Moreno acabou ficando com o Jordan de reserva depois de muitas manobras debaixo dos panos. We have Schumacher on a contract until the end of 1995 to our team. With the sole exception of Mercedes-Benz factory ever did come from Grand Prix racing, then they have the right to reacquire his contract. Inicialmente, Roberto Moreno parecia estar tão surpreso como todo mundo com a velocidade espantosa dos acontecimentos. Ele passara a noite toda em claro, tentando encontrar lugar na Fórmula 1 e acabou acertando com a Jordan num acordo que seria feito corrida a corrida. Piquet, para comemorar em alto estilo seus 200 grandes prêmios, fez inicialmente o melhor tempo. Mas Michael Schumacher roubou o show do ilustre companheiro de equipe. Piquet, tentando reagir, arranjou encrenca. E depois de derrapar para fora da pista, o carro precisou de reparo sério. Roberto Moreno, na Jordan, decidido a conquistar um ponto, conseguiu um bom tempo, mas não conseguiu superar Schumacher. Mansell nem sempre esteve bem no treino. Aqui, ele é ultrapassado, primeiro por Eric Van der Poel e depois pelo McLaren número 2 de Gerhard Berger. Mesmo assim, Mansell acabou em segundo no grid. O único problema era Senna, que estava na frente. O campeão conquistara a pole position logo no primeiro treino. Mansell ficara apenas 1/10 de segundo atrás, mas lamentando não largar na frente. I mean, I had just 2 horrible laps from the point of view of traffic. I think I passed 6 cars on my qualifying lap then and still did a 21, 1 or 2, I don't know what it was, a 10th off. I felt sure it would have been quicker than that if we had a clear lap. Enquanto isso, dentro do box da McLaren Honda, um raro momento de bom humor de Ron Dennis, brincando com Senna. Uma corrida importante para Senna e para Mansell. E, novamente, a largada de Senna é fantástica. Com Mansell, Berger e Patrese passando à frente das duas Ferrari na primeira chicane. Esta é a visão de Schumacher em 7º lugar. Ele já está na mais longa corrida de sua breve carreira na Fórmula 1. Alesi estava se preparando para ultrapassar Patrese e ficar com o 4º lugar na chicane, mas freou tarde demais. O carro sofreu muito com a saída e ele foi para o box no final da volta. Enquanto isso, Piquet estava liderando o segundo grupo e Roberto Moreno saía de sua primeira corrida pela Jordan direto para o guarda-reio. A culpa foi um problema no freio. Moreno estava fora. Na frente, um quarteto se destacava, com Patrese atacando Berger para conquistar o 3º lugar, visto de trás por Prost. Agora, Patrese pede passagem a Mansell, que concorda. Fazia parte da tática da equipe para cansar Senna. Algumas voltas mais tarde, Patrese teve que pressionar Senna e, numa manobra perfeita na curva Ascari, passou à frente. Um momento de glória para Patrese. Mais uma volta mais tarde, na mesma curva, o câmbio de Patrese travou e vejam no que deu. Ele teve que recomeçar em 3º lugar. O replay mostra que Patrese entrou na chicane em ponto morto. Momentos depois, ele parava definitivamente.
gearbox trouble. I had an hesitation changing down while I was going to the Ascari chicane. And because of that, I spun because the gearbox was not quick enough to change down gears. I spun, I went away from that moment, did half a lap, and the gearbox exploded. So no more gears. Nessa altura, Senna estava ainda sendo pressionado por Mansell, que tinha esperado bastante por esse momento. Conseguiu o que queria na 34ª volta, igualzinho ao Patrese, mas sem sair da pista. Senna resolveu que estava na hora de trocar pneus. Foi uma boa parada. Menos de 6 segundos e ele voltou em 5º lugar. Os pneus novos ajudaram a alcançar Schumacher e ficar em 4º. Depois, Berger facilitou. E finalmente, Senna passou também por Alain Prost, ficando em 2º lugar. Para Nigel Mansell, talvez esta tenha sido a mais doce vitória do ano. Ayrton Senna e a McLaren Honda derrotados numa batalha limpa. E o campeonato ainda vivo, faltando 4 corridas. Nova motivação para Mansell quando entrava na última parte da temporada. Piquet terminava atrás do novo companheiro da Benetton. Pontos também para Prost e Berger. Vitória essencial para Mansell. I think it was a fabulous race to watch. It was a fabulous race to be in. It was a great fight at the beginning between Ayrton, myself and Ricciardo. I wasn't sure whether Ricciardo was my teammate at one time or not because he was pushing me very hard when I was right behind Ayrton. Then I decided to let Ricciardo go because I wanted him to duck and dive with Ayrton to use his tyres up. So I dropped back then just to conserve my tyres in my own airflow, which worked real good. And then I woke up a little bit when Ricciardo got past. I thought, okay, fine, I better go for it now. And then Ricciardo immediately obviously had a gearbox problem which made him spin. And then it was between Ayrton and myself again. And then I think Ayrton ran into a little bit of a tyre problem and I managed to squeeze by just before he went into the pits. And then it was a very hard race at the end because I'd blistered, I think, all my tyres by this time. 10 pontos mais para Mansell. Agora a diferença entre ele e Senna era de 18 pontos. O 2º lugar para Senna também tinha quase o gosto de vitória. Foram 6 pontos muito importantes. Sure, better second than nothing. I think it was a tough race and I was not as quick as the two Williams and I was struggling. I was struggling with them. They were pushing me. They were pushing me at the beginning and it was difficult. But then Ricciardo got by, managed to get by. Then he had a problem. Then Nigel was right there, and he managed to get by the same place again. And from there on, I couldn't follow Nigel. I knew I had some tire problem anyway, so I decided to stop. And it paid off because otherwise I would have fall back a lot, and I wouldn't even have finished second. So it was a second place, very good. No campeonato de construtores, parecia que a McLaren e a Williams estavam destinadas a disputar o título até o fim. Não havia a menor chance para as outras. A Ferrari, então, estava longe disso. 12ª etapa, Portugal. Um lugar agradável que a Fórmula 1 visitava desde 1984. Corrida decisiva para as últimas esperanças de Mansell, que tentava evitar a tensão na companhia de sua mulher, Rosiane. Nos treinos da sexta-feira, Gerhard Berger estava em ótima forma. Tempo excelente, do qual só Ayrton Senna conseguiu se aproximar. No sábado, Riccardo Patrese havia conquistado a 3ª posição no grid, mas ficou no meio do circuito. Voltou falando sozinho para conter a raiva. Nigel Mansell estava com o 2º lugar atrás de Gerhard Berger após uma boa volta nesta pista que ele adora. Mas Ayrton Senna não deixou barato. Superou Mansell
E neste momento, as duas McLaren estavam na primeira fila. Foi quando Riccardo Patrese resolveu arriscar tudo nos momentos finais e, num carro preparado para Nigel Mansell, ele voou, alcançando a marca de 1 minuto e 13 segundos, o suficiente para lhe garantir a pole position. Portanto, Patrese e Berger ficaram na primeira fila e os dois candidatos ao título, Senna e Mansell, dividiram a segunda fila. But I mean, for you guys, it couldn't have worked out better. I mean, shit. I mean, geez, for you guys, you got the best grid possible, you know? I mean, for me, it's the worst grid possible. Domingo de manhã no Estoril, e lá está a Ferrari novamente com problemas, e problemas graves. Prost salta do carro em chamas e vem para os boxes atrás de um carro reserva. Chega o momento da largada, e aí está Prost dentro do carro reserva esperando o sinal verde. Patrese na pole, desta vez foi perfeito. Nigel Mansell se meteu na frente de Senna, que foi para a direita, mas Mansell o ultrapassou na primeira curva e partiu para cima de Berger para conquistar também o segundo lugar. Alesi tentou fazer o mesmo com Senna, mas não funcionou. Prost ficou na sua, aguardando para ver o que acontecia. Mansell seguiu Patrese por 18 voltas. Era a tática da equipe. Aí ele passou tranquilamente. Neste momento, Senna estava em quarto lugar, mas ele para no box para trocar pneus. A troca foi perfeita, um recorde de 5 segundos exatos. E agora é a vez de Nigel Mansell entrar nos boxes. E este foi o erro que praticamente significou o fim de suas esperanças para conquistar o campeonato. Observem a roda traseira direita. As 4 rodas são retiradas e as novas colocadas. Ele sai em menos de 8 segundos, mas a roda direita está solta e cai. A Williams de 3 rodas para no corredor dos boxes. Mansell não pode fazer nada, só resta chorar. Agora veja bem em câmera lenta. Um dos mecânicos da roda direita levanta o braço, mas o colega ainda não havia apertado a porta. E o carro sai. Aí, no corredor dos boxes, outra roda é colocada manualmente. Estão desobedecendo o regulamento. A troca é feita fora do espaço destinado a isso. Mansell, desolado, vê o tempo passar. Os mecânicos conseguem colocar a roda, mas os segundos estão voando e Mansell está quase chorando de tanta frustração. Mansell vê outros carros passarem e finalmente o trabalho é concluído. Ele sai voando, deixando 2 linhas negras no corredor dos boxes. Agora, Mansell está em 17º lugar. Berger, em segundo, sai da corrida. Alain Prost, em terceiro, mais uma vez tem problema com o motor. E Jean Alesi, que agora está em terceiro, sofre pressão dupla de Martini e Capelli. Aqui vemos quando eles estavam para passar por Martin Brundle. Observe os sinais que Alesi faz com a mão antes de ultrapassar. E ainda levou Martini junto. Inevitável. Bandeira negra para Mansell. Em 16 voltas, ele havia passado da 17ª para a 6ª posição, num esforço extraordinário. Mas aquela parada no box havia desobedecido as regras. E Mansell, inconsolável, não tinha nada a dizer. Quase no final da corrida, Piquet, com uma volta de atraso no Benetton, estava seguindo o turista Patrese. Mas o coitado do Capelli perdeu o 5º lugar quando bateu com o Leyton House na barreira. Aí, Piquet e Schumacher subiram para 6º e 5º lugares. Vitória da Williams, merecida por Patrese. Mas a equipe Williams lamentava mais um cruel golpe do destino contra Nigel Mansell.
A Williams conseguiu salvar alguma coisa na corrida. Continuava com a esperança de conseguir o título de construtores. Patrese, contudo, tinha certeza de que as atenções estariam voltadas para o azar de Mansell e não para a sua vitória. But I have to say that I deserve this race because it's all year that I'm trying very hard, and probably I could still on the championship fight if I didn't have some bad luck. So at least before the end of the season, I think that I really wanted a victory. I tried all my best since yesterday when I got the pole. So I think that, okay, a bit disappointing for Nigel, but very happy for me. Senna comemorou com um certo alívio. Mansell deixava o autódromo triste, mas ainda não era carta fora do baralho. A diferença passava a 24 pontos e faltavam 3 corridas. Estreia do novo circuito de Catalunha, perto de Barcelona, uma das capitais do esporte no mundo, anfitriã das Olimpíadas em 1992. Quase 4,5 km de pista, o novo cenário do Grande Prêmio da Espanha. Alessandro Zanardi, outra revelação da Fórmula 3000, pilota o carro 32 da Jordan, no lugar de Roberto Moreno. Grande chance para o italiano de 24 anos. It's very difficult because everything is new for me here at Barcelona, the track, the car. I never tested the Jordan car before, but you know, it's very difficult, but I think I have more chance in my Formula 3000 championship on the last race. Qualquer treinador de futebol que estiver procurando atacantes para a Copa do Mundo deve dar uma olhada em Nigel Mansell. Os 2 gols nesta partida amistosa entre os pilotos e a imprensa chamaram a atenção. Mas se ele volta a jogar futebol, são outros 500. Uma torção no tornozelo chegou a levantar dúvidas sobre a sua participação na corrida. Felizmente, foi no tornozelo esquerdo e a Williams não tem pedal de embreagem. No, I'm not a good footballer. I just like running around. If you run quick enough, it looks like you're working, but I'm not really. Mas não havia dúvida quanto à dor que ele estava sentindo no tornozelo machucado. Não ficou registrado o que o chefe da equipe, Frank Williams, tinha a dizer sobre jogos de futebol. Ayrton Senna, sabendo que só precisava terminar na frente de Nigel Mansell para conquistar o título, marcou um tempo apenas suficiente para o 3º lugar no grid. Nigel Mansell, ainda com problemas no tornozelo esquerdo, pegou o 2º lugar no grid numa corrida que ele precisava vencer para manter as chances no campeonato. Gerhard Berger, descobrindo suas qualidades, vinha andando muito bem desde Portugal. E na Espanha, conquistou a pole position sem chance para ninguém. No domingo pela manhã, a chuva deixou o circuito molhado. Mas a torcida de Barcelona, que não via um grande prêmio há 16 anos, compareceu assim mesmo. Na largada, a chuva já havia parado, mas a pista ainda estava molhada. E as 2 McLaren saíram na frente, com Mansell e Schumacher logo atrás. Na primeira curva, Senna tentou ultrapassar Berger, mas mudou de ideia. Enquanto isso, Mansell estava colado no pé de Senna. A pista estava muito escorregadia e foi um milagre todos passarem intactos pela primeira curva. Schumacher observava tudo do seu 4º lugar e resolveu tentar atacar Nigel Mansell. Mansell não quis saber de briga e deixou o alemão passar. Thierry Boutsen está fora, depois de uma confusão com Eric Bernard. E Jean Alesi agora resolve atacar Mansell. Schumacher foi atrás de Senna. Dá para ver como a pista estava escorregadia. Mansell agora já sentia que era hora de recuperar a posição de Schumacher. Neste ponto, Berger estava indo embora quando Mansell se livrou de Schumacher e foi para o lado de fora à caça de Senna.
foi uma grande corrida naquela superfície escorregadia. Alain Prost, que pretendia começar com pneus slick e foi impedido pela equipe, veio mais cedo para o box, apostando que a pista ia secar. E voltou voando para a corrida, agora em 19º lugar. Mansell alcança Senna, põe o carro de lado numa briga pelo segundo lugar. Dois homens determinados, com o campeonato em mente. Foi o melhor duelo da temporada. Uma batalha de nervos. Mansell ganhou, mas Senna tenta reagir. O líder Berger vai atrás de pneus slick, porque a pista já estava quase seca. Mas retirar a fita adesiva foi uma perda de tempo, e ele voltou em 5º lugar. Aí vem um novo duelo, desta vez entre as equipes. Mansell e Senna, primeiro e segundo, pararam na mesma volta. A equipe Williams, com lembranças de Portugal, foi mais lenta que a da McLaren. Senna voltou primeiro e reconquistou a liderança no corredor dos boxes. Mansell sai logo atrás, como um leão. A estratégia da McLaren era usar Berger como a lebre. Veja aí o Senna acenando para ele. Vamos, Gerhard! Assim, Berger, sem muita vontade, passa à frente. Schumacher, que havia feito um pit stop muito cedo, estava em 4º, atrás de Mansell. Neste momento, começa a chover de novo e Mansell resolve atacar um pouco. E Senna perde o controle do carro. Mansell consegue passar. E Schumacher também. Senna retorna em 7º lugar. Mansell estava novamente em ótimas condições. Berger vinha bem na frente, mas veja só como Mansell se joga com tudo dentro da curva à direita. Berger mal consegue manter o controle do seu carro. Agora Schumacher está atrás de Berger e parte para o ataque. Mas a tentativa acaba mal. O alemão ainda volta à pista em 6º lugar, depois de um pouco de autocross. Em seguida, Alesi é chamado pelos organizadores e preso no box durante 10 segundos. Punição por ter queimado a largada. Com isso, ele caiu de 5º para 9º lugar. Mas isso serviu para acender a sua vontade de brigar. Observe como ele saiu voando do corredor dos boxes. Nessa altura, Berger já estava abandonando a corrida pela 7ª vez na temporada com problemas de motor. E Alesi tentando tirar de Senna o 4º lugar. Decidido. Martini fez a última volta com 3 rodas. Morbidelli e Zanardi haviam acabado de bater quando o colega da equipe de Morbidelli apareceu. Veja o que aconteceu. Não é exatamente o que se chama de tática da equipe. Uma grande vitória para Mansell, um pobre 5º lugar para Senna e, pelo menos matematicamente, o campeonato ainda não chegara ao fim. Schumacher marcou mais um ponto. A Ferrari também estava bastante feliz, mas Barcelona via principalmente a recuperação de Mansell depois desta vitória sobre Senna. It wasn't so nice from where I was. No, it was reasonably clean, but I think everybody saw that it was a very, very big fight, and Ayrton was giving no quarter, and Gerhard was giving no quarter, and there wasn't much room on a number of occasions, but a great race for everybody, and a good race for me. I'm very happy. There was much to risk, impose on those 2 overtake maneuvers, and I don't really understand why Mansell is doing what he's doing, but I was able to avoid any contact when he was trying to overtake me, and just as I did in Portugal. And I will do my best in the last 2 races as long as I can to avoid that. But of course, I am also fighting for the championship, and I have to get a little bit tougher instead of opening the road every time that somebody comes playing everything over me. So we wait and see. A
caminho do Japão, Mansell sabia que precisava ganhar as 2 últimas corridas para manter de pé a esperança de chegar ao título. Suzuka com chuva e um bem-vindo retorno de Bertrand Gachot ao circo da Fórmula 1. Ele estava fora da cadeia, mas ainda não estava dentro de carro nenhum. Well, my job is to drive Formula 1. I think before what happened, we were driving good. I just had done the lap record in Hungary and everything was going well. I was 11th in the World Championship. So I believe it was very unfair to put me in jail, and certainly it was unjustified. So I hope that I can get to my place and better it. Apesar da chuva antes do primeiro dia de treinos, Nigel Mansell continuou de bom humor. And then, I mean, welcome to sunny Japan. I mean, it's great, isn't it? Come here for your suntan. Gee, but nice, easy weekend. Plenty of relaxation. No football, no boxing. I'm not going to be a triathlon this weekend. I'm just going to drive cars nice and quiet. Na Leyton House, mais um novato que vinha do Mundial de Carros Esporte, o piloto da Mercedes, Karl Wendlinger, da Áustria. Ele estava substituindo Ivan Capelli, que fazia o papel de chefe da equipe naquele fim de semana. O novo presidente da FISA chegou a Suzuka, Max Mosley, que havia sido eleito para substituir Jean-Marie Balestre, aqui conversando com Ayrton Senna e Ron Dennis. Depois, ele falou sobre os novos objetivos da FISA. Well, I think the main thing is to make sure this is a top-level professional sport. We're talking about Formula One. And really the main function of FISA is to do everything from its side to match that level of professionalism. I think we've got to make sure that the entire FISA operation, which is really a refereeing operation, is at the same high professional standard that the teams operate to. Having said that, that's Formula One. The main work, for me at least, and the FISA generally, is outside Formula One and in the lesser formulae and with the countries where there is relatively little motorsport. Our job is to try and build motorsport up in those countries all over the world. Começam os problemas na pista de Suzuka. Pierluigi Martini na Minardi Ferrari. Seu acidente atrasou o treino. Depois, foi a vez de Gabriele Tarquini, que acabou com seu novo Fundamental. Ainda mais sério, Eric Bernard na La Rousse bateu e quebrou a perna. Pelo replay, podemos ver a violência do impacto. É incrível o piloto não haver sofrido ferimentos mais graves. Bernard foi levado de helicóptero para o hospital e a La Rousse correu com apenas um carro em Suzuka. Jean Alesi não consegue acertar o carro e tem grandes problemas em Suzuka. 1991 não era mesmo o ano de Alesi e nem da Ferrari. Michael Schumacher, mais um jovem voltando a pé após o acidente com a sua Benetton. Ele impressionou bastante nas primeiras corridas, mas demonstrou que ninguém é infalível neste jogo. No jogo do campeonato, Nigel Mansell tinha que vencer. Ayrton Senna só precisava terminar na frente de Mansell. Mansell acabou ficando em terceiro no grid, 0,03 de segundo mais lento que Ayrton Senna. Senna, segundo tempo, contente com uma posição na primeira fila, porque Mansell estava atrás. Ele teria a chance de controlar a corrida. Podia mandar o pole position Gerhard Berger correr na frente como lebre. E Mansell estava determinado. Depois do que viu no ano anterior, não ia dar folga na primeira curva. I mean, I had the perfect line of sight of what happened last year between Ayrton and Allen at the first corner. And as you know, I drove for Ferrari then. And I'm not going to certainly give him the opportunity to do the same sort of thing for me. If I finish second place tomorrow, the championship will be over. If Mansell does not win, then it's almost certain that the championship will be over as well. So it's an open situation, but it's being slowly coming to our way, the championship, particularly the second half of the season. Bit by bit, step by step, and let's hope that tomorrow is the last bit that we are missing for it. O dia da corrida, felizmente, amanheceu bom.
Ao redor do circuito, os fãs exibiam suas preferências. Muitos torciam por Nigel Mansell. Mas Ayrton Senna não ficou sem torcida. Os dois McLaren na primeira fila, Mansell em terceiro lugar no grid. E no início, a tática de equipe entre Berger e Senna tornou-se evidente. Berger chegou na frente a primeira curva. 2 McLaren, 2 Williams, 2 Ferrari. E ninguém se tocou. Mas a corrida de Alesi não chegou ao fim da primeira volta. Mais um motor Ferrari que se vai. Enquanto Berger liderava, Senna se concentrava em manter Mansell no terceiro lugar. Esta batida de 4 carros começou com uma rodada de De Cesaris, que também carregou Leto, Pirro e Wendlinger. Mansell começa a batalha, aproximando-se bastante de Senna. Ele estava fazendo tudo o que podia para continuar pressionando. Lá vinham os dois pela reta de chegada. Era a 10ª volta. Mansell freou o mais tarde possível, apontou o bico para dentro. A turbulência desequilibrou o carro e, por mais que ele tentasse, não conseguiu mais segurar. Era o fim para Mansell. Ele manteve o motor funcionando, tentando sair, mas o carro estava atolado. Sua batalha pelo campeonato estava encerrada. No box da Williams, Patrick Head tentava diminuir a tristeza de Frank Williams. Vemos agora em câmera lenta como tudo aconteceu do cockpit de Mansell. Sem tirar o pé do acelerador, ele tentou manter o carro na pista. Mas não dava mais. Basically, I went in deep. I was starting to feel my way with it, and I wasn't in real hurry. But in the warm-up this morning, I had a slight problem with the brake pedal, and I think it was a combination of just going into my deep braking point, and when I hit the pedal, I'm afraid the pedal was a little soft, and I didn't retard, I didn't slow down, which you could probably see on television. The car didn't slow down, and then I ran out of road then. It's as simple as that. I mean, we've given it a great go. The team's done a fabulous job. I'd like to congratulate Ayrton now on his 3rd World Championship. Yeah, there's always next year, and we'll go to Australia and enjoy Australia. Agora era só McLaren na terra da Honda, continuando com o primeiro e o segundo lugares. Berger fez sinal para Senna passar. Mas por trás desta demonstração ainda estava acontecendo uma boa corrida. Martini, Schumacher e Brundle brigavam pelo 5º lugar. Esta briga de 3 carros reduziu-se a uma briga de 2, quando Schumacher parou com o motor fundido. Depois, Martini também parou com problemas elétricos. E assim, para a alegria da Yamaha, Martin Brundle assumiu o 5º lugar. Só para lembrar que a Honda não era a única fabricante de motores no Japão. A volta final. Depois de receber a ordem de Ron Dennis pelo rádio, Senna deixa Berger vencer a corrida. Ninguém sabia que isso iria acontecer, mas foi a vontade de Ron Dennis. E Berger agradece a decisão da equipe. De Ron Dennis, os parabéns via rádio para Ayrton Senna em seu 3º título mundial. A dobradinha da McLaren selou o campeonato de pilotos para Ayrton Senna. Patrese em terceiro garantia a sobrevivência do campeonato de construtores até a Austrália. Com os 2 pontos de Brundle,
a Brabham não precisaria da pré-classificação no ano seguinte. Como bom esportista, Mansell dá os parabéns ao novo campeão. Novamente, o título fora decidido no Japão. Mas ao contrário dos 2 anos anteriores, desta vez parecia que o grande vitorioso tinha sido o automobilismo. It's been exciting one for me. I won here in 88. Was memorable too. 89, I was robbed badly by the system, and that I will never forget. But 1990, it went the other way. It was a sad championship in 1990, but it was a result of the 89 championship and a result of the politics that we had in 1990 and 89. Then 91, fortunately, we were able to have a clean championship without politicians, without people playing any game. It was a technical and a sportive championship that we had this year. And I hope it will be an example, not only for myself, but for everyone that's competing in Formula One now and in the coming future. Ayrton Senna, tricampeão mundial. O companheiro de Gerhard Berger, o vencedor da corrida. I have to say thank you to Ayrton. We switch over place. And I think it's very nice to know, because a lot of times I was in a situation where I had to take care, or where I was in the difficult part of the game. And it's very nice to know that if it's the other way around, it comes also from the teammate. So it will be no problem at all for the future. If you know both sides are working the same, then I think it will be good for the next year too. Ao sair do pódio, uma surpresa. Ron Dennis apareceu com um balde para dar um banho. É bom ver uma disputa que acaba em sorrisos. Última corrida da temporada. Adelaide hospeda o Grand Prix da Austrália desde 1985. Circuito de rua com partes incrivelmente velozes, o que dá a impressão de um circuito normal. A Ferrari havia decidido rescindir o contrato de Alain Prost por causa das insistentes críticas ao desempenho da equipe. Maneira triste de encerrar o relacionamento entre 2 dos grandes nomes do esporte. Mas eles não poderiam se entender mais. We are upset because we've lost as Ferrari one of the best driver and the best test driver of the Formula One. The reason was the behavior of Alain Prost was not at the level that Ferrari would like for his top driver. Foi uma mudança que chocou o público de Adelaide, ansioso por dar as boas-vindas ao piloto que vencera 2 vezes o seu grande prêmio. A Ferrari convidou o piloto de testes Gianni Morbidelli para a vaga de Prost. Morbidelli havia passado a temporada pilotando na equipe Minardi, e a vaga deixada por ele na Minardi foi preenchida pelo brasileiro Roberto Moreno. Outro piloto que marcava o seu retorno às pistas, Bertrand Gachot, assumiu o lugar de Eric Bernard na La Russie. A pressão já devia ter chegado ao fim. Era a última corrida da temporada. Mas os treinos foram repletos de incidentes. Tacchini bateu com Fundamental exatamente como no Japão. Alessandro Zanardi exagerando na Jordan. Carl Wendringer na Leyton House. O jovem austríaco achou muito difícil o circuito de Adelaide. Nigel Mansell gosta da pista, mas nem sempre se dá bem. E Gianni Morbidelli testa os amortecedores da Ferrari. Aguri Suzuki sofre um acidente feio com o La Russie, o encerramento de uma temporada longa e dura em que ele não chegou ao fim das 14 últimas corridas. Sai do cockpit, pronto para outra. O Dallara de J.J. Leto também erra o caminho. E Michael Schumacher, na Benetton, tenta passar por cima da Brabham de Mark Brundle. Ricardo Patrese segue o caminho já percorrido por outros.
Stefano Moda na Tyrrell, o carro virou lixo. O piloto, felizmente, está bem. Ao que tudo indica, sem problemas, o novo campeão mundial consegue a sua 60ª pole position. It's very tough, you know, because Gerhard is driving very well. The cars are similar. Williams is also in a similar level, so it's very difficult to maintain the level required to beat everybody else. Todo ano, em novembro, Adelaide ganha vida para o seu grande prêmio. A cidade transforma-se numa enorme festa e todos fazem parte dela. Meia hora antes da corrida, caiu uma tempestade, lembrando o controvertido Grande Prêmio de 89. Quando o grid se formou, chovia torrencialmente. Muito se discutiu a respeito do adiamento da corrida. Mas a multidão estava esperando. As estações de TV estavam no ar. O campeonato de construtores ainda não estava decidido. E a corrida começou. 15.000 cavalos de força lutando por estabilidade na pista. E lá foram eles, com Senna e Berger na frente, como se esperava. Mansell e os dois Benetton também estavam lá, com Alesi, Patrese e Morbidelli atrás. Que batismo na Ferrari para Gianni Morbidelli! As condições eram péssimas. A visibilidade, zero. Mas Mansell deu um jeito de ultrapassar Berger e começar a caçar Senna. Piquet percebeu que era difícil permanecer na pista, mas esta pequena pirueta não o fez perder o quarto lugar. O sempre determinado Mansell logo estava na cola de Senna, mas assim que ele saiu do jato d'água para colocar o carro do lado de Senna, o sinal de um fiscal avisou que havia acidente adiante. Larini e Alesi haviam batido na reta. Mansell viu o sinal em cima da hora e voltou para trás de Senna. Mesmo nessas condições, Mansell continuou pressionando. Não há aderência mesmo na reta. Foi o que Bernard pensou e foi direto contra o muro. A chuva havia começado a cair mais forte ainda. Todos estavam se perguntando por que a corrida não fora interrompida. Lá atrás você percebe que Mansell roda e bate no muro. Senna seguia na frente. Mas Mansell, ainda dentro do carro, sabia que tudo estava terminado. Gerhard Berger, agora em segundo lugar, deu um giro completo, mas voltou à pista. Senna sentia que não dava para continuar e acenava freneticamente para que a corrida fosse interrompida. Finalmente, surgiu a bandeira vermelha. Mas nessa altura, Berger já estava fora, voltando a pé. Veja agora como foi essa nova rodada de Berger, sem bater em nada, mas o carro apagou. Mansell voltou de ambulância, sentindo dor no pé machucado. Mais tarde, ele demonstrou estar furioso por não ter interrompido a corrida antes. Everything was okay other than it was a complete joke. I mean, there was debris all over the place, and I don't know whether I got a puncture or whether I ran over something, but the car just instantly went out of control. It might aquaplane, but you know, I've been through the corner in Senna's tracks time and time again. Television will show, and he just threw me straight into the wall, left hand, and he was a big hit. Well, I'm speechless because, you know, there's a truck down the straight, there's 4 cars down the straight. The race should have, they had 10 laps to stop the race when that accident happened. There's debris all over the place. I mean, people getting punctures. I mean, I just don't know, and I mean, I've hurt myself. I mean, my foot is really bad now, and I got a headache like there's no tomorrow, so I probably had a little bit of concussion. But, I mean, I can't say anymore. I just don't understand. I think it doesn't really matter whether they start or don't start the race. We've won the Constructors' Championship because Williams needed to win. But I think we did a reasonable job this year. We were leading this race as well, and
you win and lose world championships in 16 races, not one. It would have just been nice to have a better show at the end. Depois de uma pausa para ver se o tempo melhorava, a corrida foi definitivamente encerrada. Metade dos pontos para os 6 primeiros colocados, mas uma vitória a mais na carreira de Ayrton Senna. Nigel Mansell, mesmo não cruzando a linha, terminou em segundo lugar. Nelson Piquet, em sua última corrida, ganha pontos. E um prêmio para Morbidelli, da Ferrari. O grande ausente no pódio, Nigel Mansell. Depois do exame médico, ele foi direto para o aeroporto. Era um anticlímax de encerramento de campeonato, inclusive para Senna. Well, I don't think that was a race, first of all, because it was just a matter of staying on the circuit, and was not a point to try to go quick at all, and it was impossible. We had a race, very bad one here a couple of years ago, and then was impossible, and today was even worse. There was even more water on the back straight, and you could see that all cars were flying away, flying off, hitting the wall. And surely, if I was in the lead, I had a little more visibility and I could take my time to make sure I would stay on the circuit. But it was just one of those things. I managed to stay on the circuit, but it wasn't a race at all. Apesar do final debaixo de chuva em Adelaide, foi uma temporada que retratou o melhor do esporte. O terceiro título mundial de Ayrton Senna garante a sua entrada na história como um dos maiores pilotos de todos os tempos. A decepção de Nigel Mansell na tentativa de conquistar o campeonato não apagou o brilho de sua grande temporada. 3 vezes vice, com talento de campeão e garra de leão. Assim que as equipes partiram de Adelaide, começaram os testes e os projetos para a temporada de 1992. A Fórmula 1 nunca descansa.